Meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo do livro de Números, o quarto livro da Bíblia e do Pentateuco, capítulos de 3 a 6. A gente tem que entender, a primeira coisa, que esse povo estava no deserto. Como a gente viu, Números, na verdade, Demidbar, quer dizer, no deserto, porque o período do povo teve no deserto, Deus está estabelecendo as leis, Deus está estabelecendo a questão da prática litúrgica, da santidade, está levando o povo à santificação, né? Preparando uma nação para ser uma nação que levaria o Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor a todos os povos. Esse era o propósito. E entender que o povo estava sendo formado ainda, né? Precisamos entender isso. Capítulo 3 começa falando dos levitas, né? E sua responsabilidade. Os levitas não foram recenseados naquele recenseamento capítulo 1 e 2 lá, porque eles não serviriam ao exército, né? O próprio Arão, que era o sumo sacerdote, e Moisés eram levitas. E aí começa assim, essa história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés nos montes Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. E aí vocês vão se lembrar que Nadab e Abiú caíram mortos diante do Senhor porque entraram com uma oferta, com fogo profano no deserto do Sinai. Deus está ensinando aqui a santidade. Está levando o povo a Deus. Você não pode chegar-se a Deus e adorá-lo de qualquer maneira, né? Por isso que o processo de santificação é contínuo, né? E aí, mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Então, os levitas tinham a responsabilidade de cuidar das coisas do tabernáculo das coisas do tabernáculo para toda a comunidade. Tomaram conta dos utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações, né? Cumprindo as obrigações. Dedique os levitas a Arão e a seus filhos. Eles serão escolhidos entre os israelitas para serem inteiramente dedicados a Arão. Ou seja, se dedicarão a Arão, que é o sumo sacerdote, para auxiliá-lo na questão da litúrgica, na questão do tabernáculo, da tenda do encontro. E aí o Senhor fala a Moisés, no Sinai, para contar os levitas pelas suas famílias e clãs. Serão contados todo o sexo masculino de um mês de idade para cima, ou seja, novinho ainda, né? Então Moisés contou conforme a ordem que recebera. E aí, vem lá, o nome dos filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. Os Gersonitas aqui são os filhos de Gerson, que era filho de Moisés. Era filho de Moisés. Gerson era filho de Moisés. Gersonitas, aí os Coatitas, os Meraritas, são todos eles contados, meus irmãos. E o Senhor fala assim para Moisés: conte todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de uma idade para cima e faça uma relação ao seu nome. Dedique a mim os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Ou seja, os levitas seriam dedicados ao Senhor, primogênitos ao Senhor, como forma de representação de todos os primogênitos nascidos no meio do povo hebreu, do povo israelita ali. Porque era um costume da época dedicar-se ao Senhor. Era um costume. E ele fala assim: eu sou o Senhor. Ou seja, Deus aqui, ele está apresentando os seus atributos comunicáveis, está se apresentando ao povo, mostrando o que é, como é, para que é, e mostrando que ele é o único soberano, é o Senhor soberano. Isso é o que nos ensina tudo isso aqui. E Moisés contou todos os primogênitos, filhos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O total
dos filhos primogênitos, sexo masculino de 1 mês de idade para cima, relacionado pelo nome, foi de 22.273. A gente vê aqui a importância disso, né? Além de ter um controle, uma forma de controle da população, um censo, Deus direcionava para cada tribo, cada clã faria o quê, né? Lembra que são 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos tem clãs. E é preciso entender isso. E aí, no capítulo 4, diz o Senhor a Moisés e Arão: façam o censamento dos coatitas na tribo de Levi. Coatita também era da tribo de Levi, era um clã, né? Pelos seus clãs e família. Contem todos os homens entre 35 anos aptos para fazer o serviço da tenda do encontro. Então, os coatitas deveriam na tenda do encontro a partir dos 35 anos de idade. Você vê que os levitas estão sempre prontos na tenda do encontro. E é uma responsabilidade muito grande, né? O serviço dos coatitas, ele designa que o serviço dos coatitas na tenda do encontro é o cuidado das coisas santíssimas. Meu irmão, e aí a gente tem que levar em conta que a despeito de todo o cuidado principal dessas coisas não terem sido entregues aos coatitas, era proibido tocar nelas. Era cuidado com tudo. Oriento, por exemplo, como sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, recipientes para incenso, as tigelas, as bacias para a oferta derramada, os pães da presença que devem estar sempre sobre ela, sobre a mesa. Então, você vê que há todo um cuidado, isso aqui é uma série de preceitos e de orientações litúrgicas e culticas, né? Fala sobre os gersonitas e sua responsabilidade. Faça também o recenseamento dos gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os anos de 35 anos, aptos a servir para também o serviço na tenda do encontro. Olha só, também os gersonitas, né? Clã deve fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas, o tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas internas do pátio que rodeia o tabernáculo. E o altar com a cortina da entrada, com as cordas, com todos os utensílios usados em seu serviço. Você vê que era uma imensa responsabilidade, né? Imensa responsabilidade que estava sobre eles. Eles estavam mostrando-se ali, isso é uma questão de santidade, de obediência, realmente, de cumprir uma ordem do Senhor. Os meraritas e sua responsabilidade, mandou contar também de 35 anos aptos para servir também na tenda do encontro. Deverão realizar o serviço, carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, colunas e bases. Tem que lembrar que a tenda do encontro, o tabernáculo era uma tenda. Quando o povo andava, aquilo era desmontado e montado novamente no lugar em que estacionassem. Era um povo, até então não era um povo sedentário, era um povo nômade, pastoril, né? Você levar em conta isso, era o povo nômade pastoril. Ele vai para Canaã, lá ele passa a ser sedentário e passa também a cultivar, a tratar da agricultura, né? E manda fazer o recenseamento dos levitas. Mandaram o líder da comunidade contar os levitas, né, meus irmãos e minhas irmãs. E aí foram contados conforme seus clãs 2.750 homens recenseados na tenda, no clã dos coatitas e os gersonitas. E aí, meu irmão, interessante que no capítulo 5 vem tratar da pureza do acampamento. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, tiver o fluxo de tornar impuro por tocar um cadáver. Mande para fora do acampamento tanto homens como mulheres, para que não contamine seu próprio acampamento. Aqui, é ruim, não. Isso aqui é isolamento social. Você tem uma doença infecto contagiosa, você vai sair. Lembra que naquele tempo lá, a medicina, a ciência era nada ou quase nada. Então, Deus aqui está providenciando. Entendeu? Para manter a pureza no acampamento, não é só a pureza no sentido espiritual, mas preservando a sanidade, preservando a salubridade do
acampamento. Então Deus aqui, ao falar dessas coisas, está estabelecendo o processo está estabelecendo o conceito de insalubridade, né? Fala de restituição por danos e prejuízos. Os israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto ofender o Senhor, ou seja, quando você prejudica o seu próximo, deve ser 68, você está ofendendo a Deus. Se você não vê Deus no seu próximo, como é que você pode ver Deus ou amar a Deus? Olha que valor para os dias de hoje. A gente tem que levar em conta que a Bíblia foi escrita em outro contexto, com outro povo, mas ela é fechada, completa. As lições que a gente aprende dela são válidas em qualquer tempo, qualquer época, né? Para isso a gente tem que analisar o contexto que está, a língua que escreveu, a cultura que o povo vivia, né? Mas os valores dela nunca são relativos, são sempre absolutos. Se prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. Então, quando uma pessoa é prejudicada, o que prejudicou confessará o pecado e cometeu, fará a restituição total e acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem o prejudicou. Se não tiver, entrega ao sacerdote, né? Fala do teste da mulher com suspeita de adultério. Se a mulher de alguém se desviar e ele for infiel e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido e a impureza dela não for descoberta por não haver testemunha contra ela, nem ter sido pega no ato, se seu marido dela tiver sido suspeitado da mulher, esteja ela pura ou impura, ela levará ao sacerdote com uma oferta de jarro de farinha de cevada em favor dela. Ou seja, aqui o marido, aqui a gente lembra de Oséias, né? Teve a esposa infiel. Aqui a oferta do sacerdote em favor dela, ou seja, para aceitá-la, continuar casado com ela e perdoar-lhe, né? Interessante observar isso aqui. E outra coisa, a oferta é para que se revele também a verdade sobre o pecado. Então o sacerdote, para um pouco de água, colocará um pouco de água num jarro de barro, colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará jurar a mulher que lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e você não foi infiel nem tornou impura, enquanto casado, que esta água amarga que traz a maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casado, se contaminou, essa água vai fazer ele mal, né? Vai fazer ele mal. Então, meu irmão e minha irmã, tem todo um cuidado, não é verdade? E no último capítulo, capítulo 6, vai trazer os votos do Nazireu. O que é o Nazireu? O Nazireu é uma pessoa que nasceu e era consagrada ao serviço do Senhor, como Samuel era Nazireu, como Sansão era Nazireu. Eu vou separar, serviria aos propósitos do Senhor, na tenda do encontro, no tabernáculo, cuidaria do Senhor. Era o cuidado com as coisas do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando e nos confortando, nos fazendo entender a palavra. E aí vem a famosa bênção sacerdotal proferida até hoje aqui, está lá em Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.